Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom. Glória a Deus. Glória a Deus, olha Vamos lá. orar em nome de Jesus. Amém? Vamos, Bom dia, bom dia. Pai, em nome de aleluia. Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por esta manhã. Temos uma convicção, ó Pai, que o Senhor está nos tirando de lugares de morte, lugares de cativeiro, lugares de destruição, lugares de vergonha, lugares Aleluia, onde verdadeiramente passamos muitos anos, ó Pai, das nossas vidas. aleluia, E tem Jesus. chegado a hora, tem chegado o momento, ó Pai amado do Sim, Senhor, realmente nos tirar desses ambientes. sim, Pai. Nós sabemos, ó Pai amado, que toda essa festa, toda essa movimentação, ela é totalmente espiritual e ela precisa ser tocada por uma realidade realmente de entendimento, onde nós Sim, tragamos esse espiritual para a terra, sim, meu onde Deus. nós busquemos o entendimento de como aplicar tudo isso, Pai. Nós temos conhecimento, temos revelação, temos tido aí muitas coisas, ó Pai, da parte do Senhor, mas precisamos aplicar tudo isso. Verdade, Senhor Precisamos Deus. comer isso, desfrutar isso, transformar isso em Aleluia. potência na nossa vida, transformar isso em nutrientes que realmente tragam realidades espirituais dentro de nós para mudanças de lugares tão áridos que passamos, tão difíceis, ó Pai, com tanta dor, com tantos problemas, tantas dificuldades. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai. Nos cobre com teu sangue, nos dá a direção, nos dá graça, sabedoria, Sim, entendimento, e que possamos, Pai, cada vez mais desfrutar daquilo que o Senhor é sim, para nós. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode começar. Então, amém. Amém, amados. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito das transferências que Deus realizou aí para nós, através daquilo que eram os decretos ali de Amã, né? As coisas que Amã havia preparado para nós, o que ele já havia conseguido de vantagem, e aquilo que verdadeiramente, depois do posicionamento de Esther e de Mordecai, o que foi preparado pelo Senhor para que aquele povo fosse liberto e eles mesmos fossem livrados da morte. Então, o versículo, enquanto o pastor estava orando, que me veio, para isso se manifestou Jesus, né? O Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, precisamos entender que ele, como filho, nos deixou uma herança, um direito e um legado. Então, precisamos nos colocar neste lugar, precisamos ter esse entendimento e começar a manifestar esse entendimento. Para isso, nós nos manifestamos, para destruir as obras do diabo. E precisamos entender, amados, que aquilo que o diabo manifesta são as trevas. Então, onde houver treva, há uma manifestação maligna. Nós precisamos entrar na presença de Deus e pedir para que Deus tire de nós todo tipo de treva. A treva ela pode se manifestar através da nossa própria carne, através da iniquidade, transgressões e através de demônios e de Satanás. Então, nossa maior manifestação em adoração a Deus seria justamente isso: ter por ódio aquilo que Jesus tem ódio, ter amor, ter alegria naquilo que Jesus tem alegria. Então, é um alinhamento que Deus está fazendo em nós, sobre nós. Então, já falamos a respeito do livro de Esther, gastamos esses 3 dias falando ali dos 10 capítulos, não é? E estamos justamente o quê? Gerando um ambiente, porque a palavra de Deus diz que no 13º dia do mês de Adar, houve uma reversão ali, foi liberado para que o povo guerreasse e lutasse. Então, nós estamos entrando nesse ambiente, por quê? Porque hoje estamos no primeiro dia de Adar. Começou ontem, né, às 6 horas da tarde, não, antes de ontem, às 6 horas da tarde, dia 9, às 6 da tarde, aí tivemos ontem até às 6 da tarde, e hoje o segundo dia. Então, lá no dia 23, 24, nós teremos verdadeiramente o cumprimento dessa festa. E nós precisamos estar alinhados com aquilo que o céu produziu de acordo com esse livro. Esse livro, eu creio que é o resumo ou uma prefiguração, uma palavra profética daquilo que Jesus conquistou na cruz a nosso favor. E nós precisamos, sim, amados, entender essa realidade e nos posicionarmos como aquele povo se posicionou. Havia um decreto de morte, como havia um decreto de morte para nós, era um decreto irrevogável, como há um decreto de morte irrevogável, o salário do pecado é a morte, mas Deus veio, trouxe um substituto para nós e uma nova manifestação de decretos a nosso favor. Aquilo que Deus estabeleceu como lei, o salário do pecado é a morte, não se pode revogar. Mas nós temos o poder, pela substituição que Cristo fez na cruz, nós podemos dizer para a morte: alto lá, aqui você não vai entrar, porque tem o sangue do Cordeiro, tem sangue nos umbrais, nós temos a vida de Cristo dentro de nós, e você não nos pode tocar.
Então, precisamos ter essa autoridade no reino do Espírito, essa confiança, essa convicção. Então, aqui nós vamos ver, amados, nós já falamos um pouco de algumas coisinhas aqui, enquanto discorríamos sobre o livro, mas agora nós vamos trazer essas realidades de uma maneira mais cabal, mais incisiva. Então, vemos aqui, ó, o que Amã tinha? Amã, ele tinha posses. Então, veja lá. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. O que ele queria fazer? Ele queria financiar a sua própria missão de destruir, aniquilar o povo de Deus. Então, ele chega hoje diante do próprio Cristo, como ele fez, ele falou, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, ele estava fazendo uma proposta de comprar a obediência de Cristo através das posses. Mas o que Deus fez a nosso favor? Vamos ver lá. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque este lhe fez saber que era seu parente, esta lhe fez saber que era seu parente, e Ester pôs Mordecai por superintendente da casa de Amã. Então, houve uma transferência de recursos. Mas qual é o recurso que veio para nós? Satanás, a palavra de Deus, no livro de Hebreus, diz que nós éramos escravos, nós tínhamos medo da morte, e por conta disso, Satanás nos fazia como marionetezinhas. Mas Cristo veio, através da cruz do Calvário, ele trouxe recursos para nós, ele foi e tomou a chave das mãos do diabo, a chave do inferno e da morte, e agora nós podemos entrar nesse lugar e falar para ele, olha, só vai ficar aí quem Deus quiser, usarei de misericórdia para quem eu quiser usar de misericórdia. E nós linkados, olhando para aquilo que Deus quer fazer na terra, nós entramos nesses lugares e suspendemos os decretos sobre vida, sobre aquilo que é morte, aquilo que o adversário vem para roubar, matar e destruir. Nós, como igreja, podemos levantar e falarmos para Deus, Deus, tu me deste a autoridade do substituto santo, e eu estou entrando neste lugar, porque aquilo que era recurso do adversário veio para mim, a casa dele foi tomada. E depois o Senhor, aprove o Senhor passar isso para Ester, e Ester colocou Mordecai para a superintendência da casa. Deus fez a mesma coisa para nós. O Espírito Santo nos dá poder para sermos os superintendentes da casa do Senhor, da igreja do Deus vivo, nos manifestarmos. Somos só um amigo do noivo, mas nós somos os amigos do noivo, os quais nós podemos, como eunuco, tratar a noiva, trabalhar a noiva, porque há uma outorga do Espírito Santo de Deus, como se fosse a Ester, falando para nós, gerencia aí a casa. Então, shalom, shalom, querido, em nome de Jesus. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, amados, ter a nossa mentalidade aberta. Ontem, no culto, nós falamos a respeito da dificuldade que passamos com os nossos equipamentos de som, de retroprojetor, essas coisas, não é? Passamos por um problema, nós ganhamos isso, quando ganhamos toda a igreja, nós ganhamos toda a parte do som. E por último, ganhamos aí os microfones, algumas coisas chegaram até nós. E aí o que aconteceu? Não conseguimos colocar as coisas em ordem. Falamos isso ontem no culto. Mas veio lá alguém que tinha uma unção, uma sabedoria, e começou a mexer e falou, isso aqui precisava ter configurado aqui, assim, olha, configura assim, aqui. E eu falei com o meu esposo, que segurança para mexer com esses equipamentos. Porque quem veio nos ajudar tinha uma unção para isso e deixou aquilo nesse lugar. Então, eu cheguei para ligar ali, porque temos o notebook, que é o que usamos aqui para a transmissão, e usamos lá também para a transmissão. Então, porque para a minha cabeça, eu pensava assim, é muita coisa para o notebook, então não vai dar para sair o som, gravar som, tudo da mesma peça, deve ser muito complicado mesmo. Mas simplesmente a pessoa foi entrando no lugar do áudio, no lugar da câmera, que sai, que entra, tudo em meia hora. Porque tinha conhecimento, tinha sabedoria. Então, aquilo que seria para rodar com muito rapidez, com muita eficácia, estava totalmente parado, recursos parados na nossa mesa. E fomos mostrando a igreja tal, isso aqui, o que é? Isso aqui é tal coisa. Está parado porque não temos conhecimento. Então, peraí, vamos ajudar. Sentou, ajudou, levantou, foi embora e deixou a unção de sabedoria para mexer com aquilo, porque, veja bem, uma vez só que explicou. Então, tudo bem, eu tenho um pouquinho de entendimento, mas quantas e quantas vezes pessoas não vieram arrumar e falaram, acho que agora vai dar certo. E não dava. Eu não conseguia nem lembrar por onde tinha sido passado, mesmo escrevendo. Então, nós vemos, amados, que nós precisamos aprender a rodar com a mente de Cristo.
E às vezes nós estamos aprisionados ainda com as marcas da terra, com aquilo que fez a nossa alma ficar encolhida nos lugares de medo. Mas Jesus está falando para nós, olha, eu tomei essa casa do medo, eu tomei a casa da incredulidade, eu tomei a casa da morte. Deixe de alimentar e colocar as tuas raízes que estão procurando avidamente por águas sujas para nutrir uma árvore chamada iniquidade. Nós precisamos passar a espada nessa raiz, ou arrancar a raiz, como o Senhor falou, toda árvore que o Pai Celestial não plantou, ela vai ser desraigada, ela vai ser cortada. Então, o Senhor está me esperando para manifestarmos isso. Depois, olha outra parte que aconteceu. Então, o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Então, uma autoridade foi passada para Amã, como a autoridade foi passada para Satanás e seus demônios. O salário do pecado é a morte. Ele fez assim com as mãos e falou, bora, vamos matar esse povo tudo. Certo? Então, quando ele viu Adão caindo, ele deve ter feito uma festa maravilhosa. Deus deve ter falado, não, ele não podia ter feito isso, não que lhe fosse surpresa. Mas para Satanás ele falou, deu certo o meu plano, eu enganei, eu feri, agora a iniquidade está neles, não tem mais escape. Mas Deus tinha uma carta na manga chamada graça. E aí Deus pegou e deu autoridade novamente ao homem através de Jesus Cristo. Porque Satanás, muito provavelmente na cabeça dele, falou, bom, eu fui expulso, o homem vai ser expulso. Se para mim não teve resgate, para eles também não tem. Como nós podemos pensar isso? Porque a palavra de Deus fala que Cristo era um mistério de Deus. E se Cristo era um mistério de Deus, Satanás não poderia saber que Deus tinha esse plano maravilhoso a nosso favor. Olha quanto amor. Então, amados, nós entendemos aqui o que Deus fez com o que Amã tinha. Um anel de selar. Ele tirou o anel do dedo de Amã, que havia tomado de Amã, e deu a Mordecai, ou seja, para nós, igreja, a igreja do Cristo vivo. Ele falou, eu tenho alguém que tem autoridade, e eu vou dar o anel de selar para vocês. Usem o anel de selar. Usem. Então, o Deus está falando, olha, tem autoridade, ou uma transferência de autoridade, reivindicamos essa autoridade, que é o nosso anel de selar, o nome de Jesus, para usarmos na sabedoria e temor de Deus. A autoridade vem para nós, haverá autoridade para nós. Deus está falando conosco como igreja. Ei, revistam-se, os dias são maus, vão ficar piores. Mas eu preciso de uma igreja posicionada. É por isso que estamos aqui. Para posicionar a tua vida e a minha vida, porque os dias serão maus. Nós veremos o adversário face a face. Nós estamos vendo as manifestações de demônios andando na rua. Esses dias teve um desfile, não lembro que país que era. As pessoas estavam caracterizadas de demônios, vinham até a câmera e faziam aquelas coisas feias. E andando na rua e todo mundo aplaudindo, achando bonito aquilo, uma manifestação da bestialização do homem. Esses dias também no Instagram estava lá um desfile de moda e tinha uma pessoa vestida de cavalo lá no meio, cheio de mulheres muito bem arrumadas, moças, com as franjinhas, com o cabelo impecável ali, todas sensuais, maravilhosas, não é? E tinha uma pessoa vestida de cavalo, e aquela expressão assim, do cavalo. Falei, Jesus da glória, o mundo está totalmente deteriorado. O Senhor já falou isso, o mundo jaz no maligno, ele dorme no maligno, está imerso no maligno. Agora, nós, como filhos de Deus vivo, onde estaremos imersos? Se não for na cultura do céu, nós seremos subjugados. E Deus está falando, se vocês não usarem autoridade, a autoridade é roubada. Toda autoridade que não é utilizada, ela é roubada, ela é neutralizada, ela é capturada e levada presa. Existem, às vezes, orações que temos que fazer, porque armas espirituais de guerreiros poderosos na presença de Deus foram capturadas por falta de uso, por falta de posicionamento. Estão lá no arsenal de guerra do adversário. Veja que quando aquele homem, Saul, ele se perdeu, a espada dele foi parar no arsenal de guerra do inimigo, do adversário. Então, precisamos entender isso. Precisamos entender que quando somos derrotados na guerra, a nossa cabeça é cortada, a nossa autoridade é arrancada, e nós não nos posicionarmos, nós teremos problemas. As nossas armas fortalecerão os exércitos das trevas, como o apóstolo falou. Quem acha que cedeu que cedeu as armas para os bandidos terem mais poder do que nós de fogo? O exército tem uma arma, os bandidos têm essa mesma arma. Quem será que foi corrompido dessa maneira? Sim, são exatamente isso, irmã Raquel. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Se nós fortalecermos o nosso adversário através deles pegarem as nossas armas, nós estamos falhando no reino de Deus, porque Deus tem nos dado o recurso. E depois, Amã fez a forca. Então, primeiro, Amã tinha posses e tinha autoridade. Segundo, o que ele fez? Ele fez uma forca para Mordecai. Mas o que Deus fez com a forca? Nós já falamos sobre isso. Deus
fez com que um conselheiro que estava próximo do rei falou: olha, tem uma cova para ele, tem uma forca para ele, para Mordecai. Mas já que o senhor reverteu o quadro e a mãe está achando culpado, vamos matá-lo nessa forca. Então é o que Deus está falando. Vocês estavam sentenciados para a morte, mas eu estou mudando a sorte, o pur de vocês. E vocês vão celebrar, vão festejar, vão fazer purim, vão tripudiar da sorte daquele que o adversário falou, já é fava contada. Então, ele está falando para nós, olha, eu quero que vocês enforquem a Amã naquela forca que ele preparou para vocês. Aquele que abriu a cova, nela cairá. É um princípio da palavra de Deus. A morte estava estabelecida para nós, a sepultura estava aberta, mas Deus fez um stop no tempo e falou, eles não, porque eles são a minha imagem, a minha semelhança. E eu vou enviar o meu filho para morrer por eles, haverá substituição, e o adversário vai levar um choque com essa minha estratégia, o meu mistério que foi oculto, e eles vão agora didaticamente falar para Satanás, seus demônios, ei, existe alguém que verdadeiramente tripudiou sobre vocês. Então agora, a cova que vocês abriram para ele, porque o inferno foi preparado para Satanás, seus demônios. A palavra de Deus diz isso, não foi preparado para os homens. Então a cova que ele quer nos arrastar e nos levar, Deus está falando, não é preparado para vocês. Se vocês assumem quem eu sou, essa boca se fecha. Em nome de Jesus. No sábado a gente esteve lá em Bauru na Bola de Neve, o Matheus trouxe uma palavra, e assim a parte que mais falou comigo foi quando ele falou a respeito do Salmo 73, que Asaf ali vai falando, né, de tudo que ele via, da prosperidade do ímpio, lá. Aí o Matheus na pregação falou assim, no versículo... deixa eu achar aqui de novo, para avaliar sem o óculos, óbvio, né? Quer que eu pegue? 17, 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, quando ele falou até que entrei no santuário de Deus, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Que nós ficamos muito tempo dentro da casa do Senhor, mas perdendo tempo em olhar para as riquezas alheias, em olhar para a prosperidade do ímpio, em olhar para aqueles que davam certo, em olhar para aqueles que davam errado, em olhar para nossas próprias vidas, nossas próprias fraquezas. E hoje, dentro de tudo isso, se a gente for olhar, dentro de muitas culturas que nós passamos aí, esse tipo de trabalho nosso, ele dá trabalho mesmo. É bastante coisa para absorver, para aprender, para fazer, para se expor, para orar, para gerar, para entender, para aplicar. Mas quando nós entrarmos no santuário, então o que Deus está falando hoje para nós? Ó, deixa tudo esse negócio para trás, tudo que vocês ficaram aí se corroendo porque não deu certo, porque o outro deu certo, porque aquilo não foi, porque o seu foi, e porque o outro é melhor, porque você é pior e vice-versa. Entra no santuário. Aleluia. Entra na minha presença. Vai fazer realmente da tua vida cristã uma vida fértil, uma vida frutífera, uma vida onde você possa desfrutar da minha presença. Para de ficar enroscado nas coisas desta terra, olhando para aquilo que está te distraindo e te entulhando de um monte de porcaria, onde te trava, onde você fica... Asaf, ele estava ali perdido. Olhava, ele estava na presença de Deus, mas ele ficava ali olhando. E aí ele foi fazer um relato para o próprio Deus. Aí eu vi a grandeza daquele, eu vi a prosperidade do outro, eu vi, e olha a minha vida, e olha não sei o que, ele fica com esse monte de coisa que não serve para nada. A não ser para ferir, para machucar, para nos tirar do santuário, para nos tirar da presença, para nos tirar daquilo que é realmente para a gente estar fazendo. Então, isso aqui dá trabalho? Dá trabalho. Isso aqui é difícil de entender muitas coisas? Sim, eu sei que é. Tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para expor, bastante coisa para repreender, para orar. E porque, logicamente, nós estamos nos expondo muito ao mundo espiritual e nós estamos também recebendo uma manifestação contrária no nível que nós estamos entrando. Mas se nós tivermos esse posicionamento do versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aleluia. Aí você já vai começar a ver o adversário de uma outra maneira. Aquilo que você via como era grande aos seus olhos, que era o que te sufocava, que era o que te fazia ficar triste, que era o que te fazia... Mas aí você já vê o fim deles. E você vai entender o quê? Eu estou nessa guerra.
mas eu sei o meu fim. Aleluia. Eu fui orar para um rapaz no hospital semana passada e eu falei para ele, você não quer reconciliar com Jesus? Eu assim, cara, eu não quero, não estou preparado, não é minha hora. Falei, ó, eu vou orar por você, mas você pensa bastante nisso, porque eu não posso te garantir com certeza absoluta que você vai levantar desse leito, que você vai ser curado. E eu tenho fé para isso. Eu vou orar por isso. Mas falar para você 100% de chance de você ser curado e sair daí, você já recebeu essa visitação uma vez. Ele falou assim, joguei fora. Eu falei, jogou fora, porque você se perdeu, porque ele já foi curado da mesma enfermidade, já tinha aceitado Jesus, estava caminhando, e depois ele voltou para trás de novo. E voltou tudo de novo. Eu falei, então eu não posso te garantir isso, mas uma coisa que eu posso te garantir é que se você não se reconciliar, você sabe para onde você vai. Então, pensa bem na tua vida, porque ainda dá tempo, depois já era. E vim embora. Orei por ele e vim embora. E aí, depois disso, foi um outro irmão lá, graças a Deus, ele reconciliou, através da palavra, daquilo que o outro irmão falou para ele. Então, nós precisamos entender que o negócio, dentro do aspecto, aqui nós não temos nada de garantia, não sei. Ah, você acha que você vai estar vivo amanhã? Não sei. Eu espero que eu esteja, mas pode ser que amanhã não tenha aula e volte só na quarta com a pastora viúva. Não sei o que pode acontecer. Mas a minha intenção é estar aqui mais um tempo. Mas uma coisa que eu tenho certeza, quando eu entro no santuário, eu vejo o fim deles e que é diferente do meu. Aleluia. O que nós temos que entender nessa festa, que o fim deles será... Vai na paz, irmã, Deus te abençoe. Que o fim deles será diferente do meu. E não é só para eu me alegrar no fim deles, mas é para eu me alegrar pelo livramento de não ter o mesmo fim deles. É por isso tanta guerra e tanta luta. É essa que faz a diferença. Ah, mas eu não estou feliz porque eles estão indo para o inferno, nem eu. Eu não estou feliz, e mesmo porque eu não estou falando de homens e mulheres, eu estou falando justamente daqueles que estão usando os homens e as mulheres. Não estou lutando contra carne e sangue, não é essa a nossa luta. Sim. Mas se nós formos olhar para os homens, aqueles que estão se perdendo, eu não estou feliz com isso. Mas eu tenho que estar muito feliz de eu não estar tendo o mesmo fim deles. Então está valendo a pena isso. Porque aqui para essa terra, nós estamos perdendo muito. Se nós olharmos comercialmente falando, é desumano o que você vê no mundo comercial, a diferença do cristão e a diferença daqueles que não se importam com as leis e que não as obedecem. E não tem ninguém por nós nessa terra. Porque o cristão de verdade, mesmo que ele tenha o comércio, ele paga tudo. Ele faz tudo certo. Ele tem todas as guias, não sei o que, licença e faz, e o outro não. Então, ao mesmo tempo que eu pago R$ 600 para alguém subir no meu forro, olhar minha caixa d'água, limpar minha caixa d'água e me dar um laudo que a minha caixa d'água está limpa, o outro paga 150 só para dar o laudo, sem subir na caixa d'água. Então, ele economizou 450 e é o mesmo laudo. Ele está legalizado do mesmo jeito, só que ele não fez o mesmo trabalho. E eu gastei R$ 450 a mais que ele. E isso é um item. Mas só que o cristão, na verdade, ele fica sufocado dentro de tudo, dentro do trabalho secular que você vai se movimentar, tem um monte de coisa que as pessoas fazem que para elas é muito mais fácil fazer, porque elas mentem, elas enganam, elas faz de conta que está tudo bem e você não consegue fazer isso, você não consegue mentir, você não consegue fazer de conta tudo bem, você está sendo você. E aí no seu trabalho é uma guerra, como um funcionário mesmo. Aí o que acontece? Entra um desespero interno. Por quê? Porque é desleal isso na Terra. Por isso nós precisamos subir o nosso nível. Por isso nós precisamos guerrear do nível da Terra. Quando eu entrei no santuário, eu continuei a guerreando. Eu sei que é desleal, mas agora não me importo mais com aquilo que eu vejo da prosperidade do ímpio, porque eu sei no lugar que eu estou e eu sei o fim deles. Aí você fica tranquilo. Quando eu entrei no santuário, eu olho para aqueles que não pagam os impostos, e eu sei que eu pago, mas eu estou vendo o fim deles. E para mim, então, e aí você vai fazendo essa separação daqueles que servem e não servem a Deus. Aleluia. Aí você começa a entrar numa zona de segurança em Deus, porque você entendeu quando você entra no santuário. Aleluia. Então, Asaf, ele pôde entender quando ele entrou no santuário. Então, nós precisamos estar aqui levando, nós precisamos estar caminhando para esse lugar, entrarmos no santuário, entrarmos na presença do Senhor, estarmos realmente entendendo, o Senhor aqui é desumano, é desleal,
é discrepante, é chato, porque a maioria das pessoas elas não fazem, elas não têm a obrigação, entre aspas, dentro da cultura delas, de fazer o mesmo que eu faço. Mas eu vou continuar fazendo e eu vou entender que o Senhor vai me honrar. E eu vou poder sair e entrar de ambientes espirituais e vou poder me alegrar dentro disso. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí, amados, dentro disso que a pastora Alexandre falou, o que me veio? Me veio o crer para a eternidade. Minha leve e momentânea tribulação. Não dá para comparar. Diante do peso da eterna glória que virá sobre nós. Então, crer para a eternidade. Então, aqui é leve e momentâneo que estamos passando. Mas esses ímpios passarão para sempre, separados de Deus, nas trevas profundas, trevas terríveis, não é? Então, nós temos que ter essa realidade dentro de nós. Eu me lembro, eu já falei isso aqui, Jake Hamilton, com a sua filha, que tem um problema, não é? Ele olhou e alguém perguntou e o desafiou, você com a sua filha aí toda com problema, tal, e essa fé, e essa menina, debochando e questionando a fé dele. Ele falou, quando ela estiver andando de braços dados com Jesus, algo assim ele respondeu, quando ela estiver andando de braços dados com Jesus, com aquelas ruas maravilhosas, com aquelas portas maravilhosas, ela não vai se lembrar do tempo em que ela andou com o corpo atrofiado. E talvez nós estejamos com a nossa preocupação como esse questionador que chegou ali para afrontar a fé daquele homem de Deus. Então, nós precisamos aprender a entrar nesse lugar que é o santuário do Senhor e descansar a nossa alma. Leve e momentânea tribulação, que vai passar. Então, aqui, Amã fez agora o quê? Ele levantou decretos contra nós. Ele, através da sua influência ali com o encantamento que ele enviou até o rei, então nós vemos que enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus. Então vemos que ele entrou bem no caminho de Satanás, roubar, matar, destruir, aniquilar, tirar de circulação aqueles que tinham o dever sacerdotal diante do mundo, como nação, como povo, para apresentar que existe um único Deus. E aqui, esse levante foi terrível. O decreto foi falado, os rumores de guerra, os gritos de guerra contra o povo estavam já estabelecidos, como aquele Rabzaque, que foi representar aquele rei ali, maligno, chegou diante de Ezequias e começou a denunciar em cima do muro aquilo que aconteceria. Aí veio alguém e falou para ele, olha, não fala na nossa língua, fala na sua língua, para que o nosso povo não fique atemorizado. Aí entregou o segredo nas mãos do adversário. Ele falava mais alto até, olha, vocês vão beber da urina de vocês não vão conseguir nada, nós vamos arrebentar. Vocês pensam que o Deus de vocês vai salvar vocês? Não é o próprio Deus que está nos enviando para massacrar vocês, para isso, para aquilo? E o povo ficou cheio de medo. Mas, na verdade, o Senhor já tinha um decreto liberado sobre a vida daquele povo. Ele falou, porém um anzol no teu nariz, um freio na tua boca, e te farei voltar por onde você veio. É isso que Deus está falando. Então, disse o rei Assuero, a rainha Esther e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, e eles pendurados numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Então, aquilo que era morte, a intenção deles, o Senhor reverteu. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com seu anel não se pode revogar. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida. E o que acontece conosco? Não nos defendemos. Sabe o que nós falamos no jargão evangélico? Deus sabe. Está na mão de Deus. Tá tudo bem, Deus no controle, né? Daqui a pouco Deus dá um jeito. Não foi isso que Deus falou. Não, nem aqui nesse livro profético, nem naquilo que o Senhor colocou para nós em relação à herança espiritual de batalha que teríamos. Ele falou, o reino de Deus é conquistado à força e os valentes se apoderam dele. Agora, queremos nos apoderar do reino de Deus com passividade, com omissão, com indiferença, com fazer vista grossa, ou como o pastor Alexandre falou ontem na pregação, não conhecermos os ardis de Satanás? Sim. Então, exatamente, porque são jargões, são palavras sem nenhuma essência de poder na palavra de Deus, fé na palavra de Deus. Fica insuportável, porque aí você olha para a pessoa, mas na mão de Deus, como? Incomoda. Sim, então... O Espírito Santo incomoda você, irmã Genique, de você ouvir isso? Então, nós precisamos entender, Satanás tem seus gritos de guerra, ele tem
tronos, né? Como que eu posso dizer? Principados e potestades especializados em trazer as suas frequências de guerra, Alalá, Phobos, um monte lá de nomes que a gente sabe que eles vêm ali para trazerem aquele medo. Mas a palavra de Deus diz: firme está o meu coração quando as más notícias chegam. E nós precisamos, sim, aprender a ouvir as más notícias e correr para a firmeza que há no nosso coração, que é o Cristo vivo e a palavra de Deus. Deus está te chamando e me chamando. Olha, tem um lugar mais alto. E eu já dei a defesa para vocês. Eu dei um anel de selar, eu dei uma carta escrita. Conheça como que funciona a legislação do meu reino. Coloque em prática. Coloque em prática. Entre no santuário do Senhor, veja o que Deus está fazendo, que é a palavra que o apóstolo, até onde eu pude ouvir ontem, ele estava falando que o povo quer trazer decreto sem ver o que Deus está fazendo. Justamente isso queremos ensinar ao nosso povo, a intercessão profética, porque a intercessão profética, ela vê o que Deus está fazendo. E aí nós liberamos o que Deus está fazendo. Deus não está procurando que sejamos boca sem conexão com os olhos. Nós somos boca que tem conexão com os nossos olhos ao vermos o que Deus está fazendo. Cristo falou: eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu falo de acordo com aquilo que eu ouço. E às vezes nossos ouvidos espirituais e nossos olhos espirituais estão travados, embaçados, não são puros, não conseguem ouvir, não conseguem ver. Então não sabemos o que Deus quer fazer. Então o Senhor está nos ensinando: olha, eu quero dar tempos e estações para vocês vocês sempre saibam como eu estou me movimentando. Isso é o esqueleto. Depois vocês vêm e vão enchendo de acordo com cada temporada. Vocês vão me ouvindo e vão liberando. Nós estamos nesse mês aqui, estamos estudando Esther, porque é o tempo da festa, é o tempo da reversão do cativeiro, é o tempo de nós falarmos para Satanás: a tua sorte foi revertida, nós é que temos domínio sobre vocês. Então, por isso, estamos estudando a respeito de uma temporada perfeita na presença de Deus, onde a glória dele, a força dele, o poder dele vem para nós. Porque tomamos posse, porque entramos diante do sacerdote do Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, na presença do nosso Deus, e vimos o fim que Deus deu para Satanás, que é bem aquilo que o pastor André falou lá na gravação do evento do Diante do Trono: quero me apaixonar, e eu e meu esposo estávamos lá, e o André Valadão pegou e levantou o seu pé, e ele falou assim: olha, quando Satanás vier falar do seu passado, você o lembre do futuro dele, que é debaixo dos teus pés. E aí ele pulou muito em cima de Satanás ali, decretando a vitória do nosso povo, do nosso Deus. Então é isso que precisamos aprender a fazer. Ele está debaixo dos nossos pés, mas quem o mantém debaixo dos nossos pés são as nossas decisões. E não é por um jargão evangélico, não é por um jargão bíblico. O sangue de Jesus tem poder. Houve uma novela que muito irrita os crentes, que é aquela mulher lá, Maria da Sucata, sei lá como chama aquele trem, aquela mulher, até que eu gosto da atriz, a Regina Duarte, e ela fala a respeito: o sangue de Jesus tem poder. E ela falava como um papagaio, ali, sem nenhuma vida, e mentirosa. Mas nós entendemos, amados, que nós precisamos pôr realidade espiritual naquilo que falamos. O sangue de Jesus tem poder, porque entendemos o que é o sangue de Jesus. Então, o que Deus está trazendo para nós são recursos, para que no tempo certo nós usemos os recursos de Deus. Deixe as realidades espirituais crescerem dentro de você, as realidades espirituais celestiais, lá da parte do nosso Deus, em nome de Jesus. Dentro dessa manifestação, se nós olharmos aqui, enviaram cartas por intermédio dos Correios a todas as províncias, estava tudo muito bem arquitetado, tudo muito bem feito, tudo bem legitimado. A mão não estava se movimentando de qualquer forma. Verdade. O adversário, ele não se movimenta de qualquer jeito. O que chega diante da gente é algo muito firme para nos impressionar. Sim. E aí nós vamos ver o quê? Vai entrar a marca do indesistível. Vai entrar a marca de Mordecai, vai entrar a marca de Rispa, vai entrar a marca da minha esposa, que são pessoas que foram levantadas por Deus numa atmosfera de indesistência. Então, essas pessoas, elas não se impressionam com tudo aquilo que está armado ao redor dela, ainda que os olhos dela vejam que realmente, se você olhar tudo isso aqui, decretado pelo rei, ele conhecia a lei, ele sabia que não podia revogar, selado com o anel do rei, já estava enviada a carta, a notícia já tinha chegado, não tem mais o que fazer. Que é o que nós temos muitas vezes perdido muitas batalhas, justamente por isso. A gente olha aquela manifestação do adversário, ela é bem elaborada, e a gente fala: não, isso aqui não tem mais o que fazer. Rispa, ela poderia olhar os filhos dela morto e falar: não tem mais o que fazer. A minha esposa, ela poderia olhar muitas coisas que ela olhou e viu, não tem mais o que fazer. E cada um de nós aqui, com as nossas marcas de desistência em alguma área,
Nós temos olhado, você tem olhado para o teu filho, para o teu esposo, para o teu trabalho, para a tua saúde, para tudo, e você pode ter falado, não tem mais o que fazer, mas você se levantou para isso como uma indesistente também. Aleluia. E Deus quer, então, nos levar num nível de indesistência maior, onde o que nós vemos pela fé é o que realmente vai acontecer. O que Jesus disse realmente é. Mas eu tenho decretos na minha mão. Um exame, um laudo, onde você fala, onde o exame fala você está com tal enfermidade, é um decreto. É uma constatação de algo, está na tua mão. Aí vai depender se nós seremos indesistentes ou não, ao olhar aquilo e falar, o que meu Deus fala é o contrário disso, e eu vou lutar contra isso. Isso é uma marca de indesistência. Sim. Porque nós vemos pessoas que recebem algumas coisas e morrem em poucos dias, porque ela desiste. Ela olha aquilo, pessoas que não sabiam, e assim, em 15 dias a gente vê as pessoas morrendo. Sim. Por quê? Porque justamente elas entendem que não tem mais jeito. Elas se entregam àquilo. Eu tinha uma tia que passou por esse tipo de enfermidade, Sim. assim, mais pesada, de câncer, tudo, e deu no seio, deu no negócio, e prestar bastante atenção no poder das palavras, que eu era muito criança, e ela tinha um seio muito grande. E ela era muito criança, e ela fazia assim com o seio, ela falava assim, se eu pudesse, eu arrancava isso daqui. E deu câncer nos dois. E teve que arrancar as duas mamas dela. Então, e ela falava assim, Alexandre, eu não quero ficar velha. Eu detesto ver velha, eu não quero ficar velha. E ela morreu com 30 e poucos anos, 37 anos, se eu não me engano. Então, palavras que ela foi lançando, 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 graças a Deus, no final da história, ela se converteu e ela está salva em nome de Jesus. Mas no final da história dela, ela estava numa luta muito. Deus abençoe, irmão. Ela estava numa luta muito bonita contra o câncer. Ela estava vencendo, assim, bem, com bastante força. Mas ela saiu um dia para ir, ou chegando ou saindo do hospital, não sei, e ela viu o marido dela no ponto de ônibus beijando uma outra mulher. E em 15 dias ela morreu, porque ali ela entregou os pontos. Ali ela não aguentou mais. Eu tinha ligado para ela na quarta-feira, conversei com ela. Vamos supor que no sábado ela viu isso, eu liguei para ela na segunda, ela já era uma outra mulher, já tinha uma outra voz, ela estava arrasada. E passado mais 10, 15 dias, ela veio a óbito. Porque ela ali, ela desanimou de uma vez. Porque o emocional dela não suportou ver aquela cena. Embora ela o tivesse liberado, ela falou assim, ó, não tem condição de fazer mais nada, toca a tua vida, só não deixa eu ver. Você faz o que você quiser aí da tua vida. Mas aí ele estava no ponto de ônibus perto da casa e ela viu. E ela acabou. Então é exatamente isso. O nosso emocional, ele tem que aguentar as más notícias. O nosso emocional tem que olhar para os decretos e por mais reais, firmes, selado com o anel do rei, toda aquela pressão, o nosso emocional tem que estar encaixado nisso, absorver isso e nos levar num lugar de indesistência, onde nós vamos aplicar um decreto maior. Sim. Essa aliança que Amã fez com o rei, por que pôde ser revertido? Porque Mordecai continuou crendo que poderia ser gerada uma aliança maior. Poderia ser gerada uma aliança que quebrasse esse mundo espiritual. Então, a marca do indesistente é esse. Você vai olhar, vai estar o caos. Acabou, não tem o que fazer, está morto. Mas eu vou ficar aqui, espantando o abutre, até a honra chegar. Eu vou ficar aqui, na presença do rei, até ele mudar o decreto. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Quando eu entrei no santuário de Deus, eu vi o fim deles. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora, ao invés de ler aqui o decreto que temos no livro de Esther, eu quero ler o decreto que Deus deu lá em Jeremias. Veja bem, 51, 27. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos, eriçados. Aleluia. Consagrai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia.
para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja nela quem habite. Deus estava falando, eu estou destruindo um sistema de pensamento prostituto. E ele se levantou. Aí a palavra de Deus diz aqui no versículo 30, Jeremias 51, 30. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Agora veja, um anúncio do nosso rei. Sai um correio ao encontro de outro correio. Um mensageiro ao encontro de outro mensageiro. O que foi feito aqui? Mensageiros saíram a toda a prova falando a respeito das más notícias em relação ao povo de Deus. Mas olha o que Deus está falando. Saiu um correio ao encontro de outro correio. Um mensageiro ao encontro de outro mensageiro. Para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Que os valos estão ocupados. E as defesas queimadas. E os homens de guerra estão amedrontados. Então, é isso que Deus vai fazer a nosso favor. Nós precisamos entender, existe um sistema corrompido, o qual Deus está falando, eu quero que vocês coloquem fogo nisso. Eu quero que vocês cerquem isso. Eu quero que vocês destruam isso. Então, levantem os meus cavaleiros, levantem aqueles que podem levar a minha palavra, a minha frequência, o meu som, a minha voz, em aliança superior, para que eles saibam que o rei da Babilônia já está destronado, já está destruído. E que os homens de guerra dele estão, sim, amedrontados, e as portas dele estão queimadas a fogo, estão sem defesa. Porta é lugar de decisão. E quem vai fazer demônios, principados e potestades, tronos, os espíritos cósmicos, toda essa organização maligna que existe, é a nossa submissão a Deus, a nossa resistência a Satanás e seus demônios. E sim, eles fugirão de nós. Em nome de Jesus. Amém? Aí depois, aqui no 3, nós vamos ter, haverá as boas notícias para nós, de que poderemos lutar e aniquilar. Notícias dadas em toda a pressa pelos cavaleiros do rei, o nosso rei. Então, esse decreto aqui de Jeremias 51, 31, 32, ele é tremendo para as nossas vidas. Eu uso esse decreto há muito tempo, e é um decreto que eu gosto muito, porque está falando de coisas definitivas para o rei da Babilônia. Foi um reino extirpado da terra, dividido, foi. Então, nós precisamos entender que Deus está falando para nós, se você usar a sua autoridade, ainda que a Babilônia espiritual esteja atuante, nós podemos destruí-la. Deus fez uma destruição desse país aqui de maneira geográfica, e Deus está falando para nós, onde é a tua geografia espiritual? Destrua as movimentações de Babilônia, não ande com as mentalidades da prostituta, a mulher prostituta que está montada sobre o dragão, não faça a besta. Então, não faça manifestações, não alimente, não use as raízes. Meu Deus, palavra profunda a respeito de raízes, ser algo que buscam as coisas lá por baixo para alimentar a árvore que está por cima. Então, vamos colocar um corte nessa manifestação dessas raízes, dessas picuinhas que nós fazemos para alimentar aquilo que satisfaz o nosso ego. Seja ele de que manifestação for. Amém? Em nome de Jesus. Agora nós temos aqui alguns decretos, não é? Que logo o apóstolo vai entrar também, e eu creio que vai dar tempo, em nome de Jesus. Então, você quer fazer? Eu falo e eu repito? Eu falo que eu estou sem óculos. Ele está sem óculos. Então, vamos lá, amados, em nome de Jesus. Essa é uma palavra tremenda. Aleluia! Com indignação, marchaste pela terra. Com indignação marchaste pela terra. Com ira trilhaste os gentios. Com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo. Tu saíste para a salvação do teu povo. Para a salvação do seu ungido. Para a salvação do teu ungido. Tu feres a casa. Tu feriste a cabeça da casa. Isso. Eu queria falar outra versão. Mas vamos lá. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio. Ou o telhado da casa do chefe da impiedade. Ou o telhado da casa do chefe da impiedade. E lhe descobre de todo o seu fundamento. Ele descobre de todo o teu fundamento. Descobrindo o alicerce até o pescoço. Descobrindo o alicerce até o pescoço. A coisa do alicerce aqui em cima vai complicar, né? Alicerce lá embaixo. Então, vamos orar sobre esse decreto. Vamos. Alicerce em cima, misericórdia. Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, sim, nós sabemos que Tu estás arrancando fundamentos maravilhosamente, Senhor. Tu és nosso Deus, alicerce, ó Pai, na profundidade. Sim, Senhor.
Então, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de ti que tu feres, sim, a casa, ali, o telhado do chefe da casa da impiedade, que é Satanás, as manifestações das trevas que ele tem contra nós. Então, nós te pedimos, papai, aquilo que são as suas raízes, ó Deus, vem arrancando, aquilo que está alimentando essas raízes, essa lama toda, essa manifestação toda, e se mover, ó Pai, que é de Leviatã nessa temporada, começa a secar as lamas, as quais, ó Pai querido, essa árvore de iniquidade, transgressão e pecado está sendo manifestada na terra. Nós cremos, ó Deus, no teu mover, no teu agir, e dizemos, seca-te e seja arrancado pela raiz, em nome de Jesus, que as manifestações do sobrenatural venham, e vejamos, ó Pai querido, a tua glória, o teu mover e o teu agir, onde a nossa mente se conectará com aquilo que é celestial, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Aleluia. Agora lá, Deuteronômio 33, 27 a 29. Não existe ninguém como Deus de Jesurum, Não existe ninguém como o Deus de Jesurum, o Israel de Deus. o Israel de Deus. Ele cavalga majestoso os céus Ele cavalga majestoso os céus para cooperar com o seu povo para cooperar com o seu povo e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. e monta garboso sobre as nuvens do seu O reino. Deus eterno é a tua habitação. O Deus eterno é a sua habitação. E ele te sustenta com seus braços eternos por debaixo de ti. E ele te sustenta com seus braços eternos por debaixo de ti. Ele expulsará todos os adversários da tua presença. Ele expulsará todos os adversários da tua presença. E ele dá uma ordem para você. E ele dá uma ordem para você. Destrua-os. Destrua-os. Debaixei. Somente Israel viverá para sempre seguro e em paz. Somente Israel viverá para sempre seguro e em paz. A fonte de Jacó estará numa terra segura, A fonte de Jacó estará numa terra segura, que produz trigo e vinho novo, que produz trigo e vinho novo, onde o orvalho rega o chão. onde o orvalho rega o chão. Como tu és bem-aventurado, ó Israel. Como tu és bem-aventurado, ó Israel. Como tu, o povo cuja salvação vem do Senhor. Quem é como tu, como povo, perdão. Como o povo cuja salvação vem do Senhor. Como o povo cuja salvação vem do Senhor. Ele é o teu abrigo, Ele é o teu abrigo, o teu socorro o teu socorro e a tua espada gloriosa e a tua espada gloriosa e vencedora. e vencedora. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia. e suplicarão por E misericórdia. tu tomarás as suas terras. E tu tomarás as tuas terras. Aleluia! Ai, está aqui já, Jeremias 51, 31. Vamos lá, vamos decretar. Sai um correio ao encontro de outro correio. Sai um correio ao encontro de outro correio. Encontro de outro mensageiro. Um mensageiro ao encontro de outro mensageiro. Para anunciar ao rei da Babilônia. Para anunciar ao rei da Babilônia Sua cidade foi tomada de todos os lados. que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Os vaus estão ocupados. Os vaus estão ocupados. As portas queimadas a fogo. As portas queimadas a fogo. E os homens de guerra E amedrontados. os homens de guerra amedrontados. Aleluia! Agora nós vamos falar a respeito daquilo que é a santificação e a restrição dessa liberdade que a treva quer nos dar. Amém? Em nome de Jesus. Então, o Senhor nos disse aqui em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça. semeais para vós outros em justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Ceifai segundo a misericórdia. Campo de possuio. Arai o campo de possuio. Porque é tempo de buscar ao Senhor. Porque é tempo de buscar ao Senhor. Até que ele venha e chova justiça sobre nós. Até que ele venha e chova justiça sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, agora aqui em João 10, 19, 10 e 11. Então Pilatos os advertiu. Então Pilatos os advertiu. Aliás, o advertiu. Ele estava falando com Jesus. O advertiu. Tu te negas a responder-me? Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar Não sabes que tenho autoridade para te libertar e para poder te crucificar? e para poder te crucificar? Ao que Jesus afirmou, Ao que Jesus afirmou: não terias qualquer poder sobre mim não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. se não te fosse dado de cima. Nenhuma autoridade terias Nenhuma autoridade terias, se do céu se do céu não tivesse sido dada. não tivesse sido dada. Nós precisamos entender isso. Quando o adversário vem para nos afrontar e nos tocar, nós precisamos entender quem deu autoridade para ele foi o Senhor. O Deus que permite determinadas coisas nas nossas vidas porque ele tem um propósito maior. Estamos numa aliança maior e em propósito maior. Deus não quer que o homem sofra. A palavra de Deus diz isso. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. No livro de Lamentações está escrito nisso. Isso.
Então, precisamos tomar posse dos decretos eternos do Senhor, saber que estamos crendo para a eternidade, e nossa leve e momentânea tribulação aqui na terra, ela não deve se comparar com o peso da eterna glória que sobre nós virá. Somos um povo valente, somos um povo forte. Estamos deixando de ser filhos de prostituta, filho de uma carne maligna, mancomunada com Satanás e seus demônios, com as obras e o império das trevas. Nós estamos nos levantando como um povo que conhece o seu Deus, conhece os sons de viva de júbilo. Nós estamos, sim, em Purim. Estamos querendo celebrar uma festa, mas precisamos nos posicionar e trazer juízos contra nós mesmos. A nossa carne quer se assenhorar de nós. Nosso desejo maligno e ímpio quer se assenhorar de nós, mas o Senhor está dando decretos. E quem manifesta o decreto é o Senhor. Através da nossa decisão. As portas estão queimadas a fogo. Portas são lugares de decisão. E se nós quisermos deixar os demônios para fora das nossas portas, nós precisaremos decidir bem. Desejo, vontade é uma coisa. Poder de decisão é outra coisa. Que nós possamos começar a decidir bem. Em nome de Jesus, alicerçados e aliançados num Deus que nos amou. Ele nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Irmão, esse dia eu passei por uma situação um pouco constrangedora, mais ou menos igual àquela do mercado. Nós chegamos, a gente foi almoçar, e quando eu entrei, tinha dois rapazes sentados assim, bem no fundo do restaurante. Eu estava entrando com a minha esposa e mais um casal de amigo nosso. E eu percebi um cutucando o outro, comentando alguma coisa, olharam para minha cara e deram risada. E eu sei que é da barba, né? Provavelmente, fora o galeio, o gingado do menino, que já não é muito bonito também, mas vamos dizer que foi só por causa da barba. E aí o que acontece? Eu olhei para a cara de um, olhei para a cara do outro, pensei um pouco, abaixei minha cabeça, virei, peguei minha comida, comi e vim embora para minha casa. Só que lá dentro, no meu íntimo, né, dá aquele pequeno resquício ainda de falar, cara, ir até a mesa, boa tarde, jovem. Está acontecendo alguma coisa? Eu poderia saber o motivo do vosso riso? E aí você se controla e vem embora. Mas aí Deus começou a falar comigo, se prepare, porque você fez a opção de ser bizarro. Opção. Eu posso raspar minha barba, parar, mas eu não quero. Então, você tem feito a opção de andar com Cristo, e isso é bizarro para esse mundo. Verdade, Jesus. E é isso que você escolheu, é isso que você quer. E você vai sofrer resistência. Vão escarnecer, vão rir, vão te perseguir, vão... Incomoda mesmo. Vai incomodar. Então, o que acontece? Nós vamos ter que estar preparados para a opção, para a decisão que nós tomamos. E servir a Cristo sempre foi uma coisa bizarra, mas nos dias de hoje, eu creio assim que nós estamos no fim da linha e o negócio é assustador, porque as pessoas elas vão escarnecer, elas vão zombar, elas vão rir, elas vão fazer um monte de coisa, vão menear a cabeça, vão dar de ombros, vão tirar sarro, até por essa diferença que nós temos dentro de um comportamento cristão mesmo, eu mesmo dentro do comércio, com muito carinho e com muito jeito, pessoas bem íntimas me chamavam de burro, me chamavam de idiota, me chamavam de imbecil, porque eu pagava o imposto integral, porque eu pagava isso, pessoas muito próximas. Por quê? É a cultura dele. Então, para ele, ou para algumas pessoas que falaram isso, eu sou bizarro. E ele fala assim, é um idiota de pagar tudo isso aí de imposto. Entendeu? Só que eu vou ter essa opção de absorver aquilo que Cristo pôs na minha vida e fluir dentro disso. Eu estou escolhendo ser esquisito, ter uma aparência estranha, ter um jeito meio... Então, eu vou ter que engolir o ronco. Você vai ter que falar, bom, essa aqui eu vou ter que... Aí você vai ter que se controlar. Porque senão, o que eu ia fazer? Eu vou na mesa. Estou dentro de um restaurante. Primeiro que eu poderia falar assim, viu, o que você está pensando que você é? Eu dei risada porque eu dei risada, não tem nada a ver com você. Já poderia ouvir isso, mas logicamente que tinha. E vamos supor que ele assume, fala, não, foi com você mesmo, qual o problema? E aí? Se eu for buscar alguma coisa, eu vou ter que ter alguma coisa. Aí eu vou apanhar, vou bater, vou brigar dentro do restaurante, é que coisa mais linda. Então, nós vamos ter que entender que nós estamos num processo onde as nossas escolhas, nós vamos ter que
saber administrar tudo isso, porque as afrontas chegarão. Porque voltando no assunto do desleal, as coisas são desleais. Se você passasse na frente do meu açougue, quando eu tinha um açougue, por exemplo, carne moída, R$ 15,99, antes da pandemia. Eu moía a 100 e músculo, R$ 15,99. No açougue da esquina da frente, 2 quadras para frente, que até dava para ver um do outro, carne moída, R$ 9,99. Aí o cliente chega e fala assim, nossa, a carne moída lá tá R$ 6 mais barato. O que que eu falo? Senhora, vê o que a senhora quer fazer. Só que a carne moída lá, ela tem 40%, 35% de carne, depois ela tem mais 50, 60% de coração de porco ou coração de boi, Só nervo. né? E aí ela tem mais uma tantada de água. Sim. Aí bate toda aquela massa. Eu sei fazer. Eu cresci nesse mundo, eu sei fazer um monte de porcaria, como você. Mas você tem aprendido a fazer o que não é porcaria. E isso se torna bizarro. Sim. Fazer porcaria aqui é o que nós mais fizemos na vida em todas as áreas. E nós sabemos como funciona a porcaria, como faz a porcaria, como a gente sabe. Só que a gente não quer mais. A gente teve a opção, eu não quero mais. Então eu sei fazer uma carne moída batizada, 30% de carne, coração de porco ou de boi que custava naquela época R$ 2 o quilo e água. Bate tudo bem isso, gela o máximo possível, moe e vende. Quando a pessoa põe na panela, o que vai acontecer? Aquela água vai evaporar, aquele coração, depois que você vê cozido, ou mesmo quando você deixa na geladeira, a carne, o que for carne tem uns pontinhos vermelhinhos de carne, e o que for o coração de boi, principalmente, aqueles pontinhos mais escuros, porque aquilo não é carne. Aquilo é coração bovino. Se for o coração suíno, ele ainda fica com uma cor semelhante. E os transparentes? É nervo É mesmo. nervo mesmo. Transparente é nervo mesmo. Você entendeu? Só que lá é R$ 9,99. E aqui é R$ 15,99, porque eu moo músculo e a 100. Bem limpinho, magrinho, sem água. Só que a concorrência fica desleal. Sim. Porque é uma placa na rua, no mesmo segmento, escrito o mesmo produto, carne moída. Sim. Ele pode mentir ou não. Ele tem a opção de mentir, eu fiz a opção de não mentir. Ele pode ser trapaceiro, ele pode ser sem vergonha, ele pode enganar os outros. Eu não quero mais fazer isso. Eu até posso, mas eu não quero. Aleluia. Então você tem a opção, você até pode, mas você optou, eu não quero mais fazer isso. E agora você vai ter que pagar o preço pela tua opção. Dentro do comércio, nós pagamos um preço financeiro. Dentro da vida cristã, nós pagamos vários tipos de preço. Sim. Então nós vamos ter que entender que nós somos bizarros nessa terra. Sim. Pelas nossas opções. E Sim. que isso nós vamos sofrer algum tipo de perseguição, de escárnio, de zombaria. E nós vamos ter que saber administrar isso para a gente não sair dessa parte. Jesus agora falando para esse homem, falou, ó, você pensa na tua cabeça limitada, você pensa que você pode me fazer mal ou bem. Mas se você soubesse aonde eu habito, se você tivesse o entendimento de quem é meu pai, se você soubesse onde eu estou agora, embora você veja o meu corpo, você não falaria isso, porque você não pode fazer absolutamente nada comigo. Se do lugar que eu moro, eu habito e tenho meu pai, ele não permitir. Mas, por enquanto, vai tocando a sua vida assim. Jesus teve que administrar isso. Ele poderia falar assim, se eu quisesse, eu chamaria miríades de anjos, acabaria com tudo isso aqui. Os anjos são meus amigos. Não são os seus. E se eu gritar, Jesus poderia ter feito isso. Mas ele não fez por causa minha e por causa sua. Aleluia. Mas ele poderia. Numa agonia, num sofrimento dele nessa terra, você já pensou? 2/3 dos anjos que sobraram lá, com o olho desse tamanho, tudo focado nele. Se ele grita, se ele clama, ele acabaria com tudo. Mas ele optou por não fazer isso, por causa minha.
e por causa tua. Aleluia. Para colocar a nossa vida numa condição de reverter esse quadro. Sim. E de executar juízo contra a morte e de desfrutar da vida. De não morrer e de matar. Jesus que conquistou isso para nós. Aleluia. Ele falou, eu vou decidir aniquilar a morte para que você tenha condição de fazer isso. Então, essa vida que nós queremos, essa vida que nós vamos fazer, vai doer, vai ser complicado, vai ser difícil, vai ser... Mas nós vamos conseguir. Amém. Em nome de Jesus. Ele é por nós. Amém? Amém. É isso, então? Amanhã eu falo a minha parte. Será que dá tempo para falar rapidinho hoje? 8h30. Rapidinho, amados. Enquanto o pastor Alexandre estava falando da parte dele, do bizarro, né, que ele escolheu para o seu visual, e o bizarro que é nós servirmos ao Senhor Jesus agora, não é? Porquanto as pessoas nos julgam de fanáticos, religiosos e tal, todas as coisas. A parte, por exemplo, das minhas vestes. Eu gosto muito de vestido, gosto de vestido longo, e eu fiz uma opção, o Senhor enviou uma provisão um pouco a mais aí no meu particular, e eu fiz algumas opções de comprar macacões e vestidos. Isso também gera problema. Por quê? Aí quando você usa alguns vestidos e as pessoas olham e falam, nossa, mas quem ela pensa que é? Olha o cabelinho dela, olha não sei o que lá, olha não sei o que lá. E eu estava para ir em algum lugar e eu me senti constrangida de pôr na mala as minhas vestes. Eu até comentei com meu esposo. Falei, eu estou num dilema. Será que eu levo os meus vestidos? Será que eu faço isso? Por quê? Você vai ser observada, você vai ser notada. Então, os meus vestidos, ele tem cores assim meio berrantes, as irmãs já viram. São vestidos laranja, laranja e preto, macacões assim, diferenciados, porque é o que eu gosto de me vestir. Isso também traz estranheza. Então, não é simplesmente porque nós nos manifestamos numa escolha que ele fez de andar um pouco diferente, mas também qualquer tipo de diferença. Você sai um pouco do comum, você procura se arrumar, andar com a unha feita, pés feitos, um cabelo mais assim diferenciado, uma roupa diferente, então vem aquela coisa. Quem ela pensa que é? Ela quer aparecer. Então precisamos estar muito bem seguros de quem somos. E aí eu levei os vestidos, fiz o que eu tinha que fazer e me senti muito bem. Graças a Deus por isso. Você é aquela que Deus chamou para ser. Você é aquele que Deus te chamou para ser. Não negocie a sua identidade para o bem, no sentido de os vestidos bonitos, ou para, entre aspas, o mal, no sentido de uma barba que todo mundo olha e fala, é trololó cuca. Deixa o povo falar. Em nome de Jesus, isso mesmo, identidade. Deixa Deus te usar da maneira que você é. Em nome de Jesus. Carregar um coração com identidade traz estranheza. Então, seja quem Deus te chamou para ser. Não negocie isso. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Era isso. Amém? Amém? Vamos orar para encerrar. Quem Amém. puder depois esteja orando pela irmã Geni, estará trazendo a palavra quinta-feira. Amém? No culto. Ore por ela. E tem algumas irmãs, alguns irmãs, na verdade, que eu estou esperando aí resposta. Assim que vocês estiverem prontas, me avisem para a gente poder estar agendando. Amém? Tem algumas que eu estou esperando estudo, agora vai ter que acabar a parte do Purim, mas eu estou esperando. Outras irmãs aí que eu estou esperando acertar as coisas, me procurem para a gente poder estar agendando para pregar na quinta, em nome de Jesus. Amém. Beleza? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te Aleluia. agradecemos, te louvamos por esse dia e cremos ao Senhor na tua misericórdia. Que tu possas, ó Pai amado, ser realmente a nossa fonte, ser aquele que nós olhamos, ó Pai amado, e realmente desfrutemos da tua presença. Quando entramos no santuário, quando eu entrei no santuário, quando eu estive na tua presença, Aleluia. eu pude ver o fim deles. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a andar, ó Pai, nesse entendimento. Nós precisamos saber exatamente quem nós somos no céu. Precisamos saber exatamente quem nós somos, ó Pai querido, dentro da identidade que temos em Cristo. Aleluia. Este homem, ó Pai amado ali, ele sabia quem ele era e ele não se impressionou com o anel, com o selar do rei, com as cartas, com toda a movimentação, porque era uma movimentação assustadora que estava ao redor dele. Sim. Mas ele manteve, ó Pai amado, seu coração firme naquilo que ele tinha que fazer. E ele pôde executar juízo contra os seus adversários. Sim. Em nome de Jesus, nos dá essa firmeza, nos dá essa sabedoria, essa intrepidez, e nos tira de todo ambiente de medo, de pânico, de confusão mental, de confusão na alma, e que fiquemos firmes em Ti. Guarda cada vida aqui, cada família, cada casa, em nome de Jesus, aqueles que vão assistir ainda, que Tu possas, ó Pai amado, falar com cada um, em nome de Jesus. Nos dê uma semana de vitória, de direções, de livramento, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom. Glória a Deus.